Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o professor Francisco e hoje faremos uma prática a respeito do nosso inversor de frequência, o CFW 500 da WEG. Essa experiência também pode ser feita com outros inversores que tenham esses recursos aqui. Então, a grande maioria dos inversores de médio porte, da Siemens, da ABB, da Schneider, eles têm esses recursos também. Então nós faremos uma experiência onde inicialmente vamos fazer uma breve análise aqui dos seus bornes. Então nós temos aqui a entrada, o borne 1, 3, 5, tá? Então esses bornes aqui de cima referem-se a essas entradas aqui de cima. Esses bornes de baixo referem-se às entradas de baixo aqui, que entra aqui embaixo e tem os seus parafusos aqui embaixo. Então vamos lá. Nós temos aqui 4 entradas digitais, a de I1 até a de I4. I é de input. São 4 entradas digitais. Aqui nós temos uma saída de 24 volts, que é internamente, que é a fonte interna do inversor de frequência. Aqui nós temos as 3 saídas, no caso aqui, DO1, os 3 DO1, DO é de OP, né, que são as suas entradas, e ela é a relé. Então nós temos o comum aqui do nosso relé, temos o contato fechado e temos o comum, o 13 com 11, que é o contato aberto. Então quando iniciarmos, ligarmos ele, o inversor, ele vai estar o 13 com 15 fechado, que é o normalmente fechado. E posteriormente, se houver algum sinal aonde começa a operação dele, que isso nós vamos ver na parametrização dele, fecharia o 13 com 11. Então é um relé com uma entrada e um contato normalmente fechado e um contato normalmente aberto. Aqui o 17 é o GND geral dele aqui. Aqui nós temos a saída. Aqui nós temos uma saída analógica, que isso nós veremos mais adiante. Aqui o nosso GND, que vai acompanhar a saída. Aqui nós temos a entrada. Aqui nós temos a nossa entrada, que pode ser a entrada analógica, aonde nós podemos colocar um potenciômetro. Então, aqui no pino 8 nós temos 10 volts. O pino 4 é o 0 e o meio, que é a entrada aqui. Então, conforme variarmos esse potenciômetro, nós vamos variar essa tensão de entrada e ele vai aumentar ou diminuir a sua frequência, consequentemente a sua rotação, de 0 até 10, onde 0 é a velocidade mínima que nós formos padronizar, pode ser 0, como pode ser outro valor qualquer. E 10 volts, nós acionarmos o potenciômetro, ele vai dar a velocidade máxima que foi padronizado, parametrizado dele. Aqui no DS2 nós temos a nossa saída digital a transistor. Então, quando houver na parametrização solicitado esta saída, que nós vamos ver, ele vai jogar 24 volts aqui na sua saída, juntamente com o seu terra. Então, aqui nós temos uma saída a relé, que faz a comutação desses contatos, e aqui nós temos uma saída transistorizada, isto é, ele sai 1 ou 0 neste ponto aqui apenas.
E essas 3 bornes aqui é o borne para comunicação do nosso inversor com algum programa que possa ter sido instalado e ser controlado via computador, tá? Aqui pelas entradas de rede, que entram nessa parte dele aqui. Essas entradas aqui, como nós falamos, a 4, 6 e 8, se nós entrarmos com tensão, nós temos que fazer esta seleção que está aqui dentro. Então nós temos que tirar fora esse suporte, ele só é encaixado. E se for trabalhar com corrente, nós pegaremos esse conector aqui, colocamos ele em off e acionamos a parte de amperes. Aí aqui na nossa entrada 4 e 6 entram de 4 a 20 miliamperes. Da mesma forma, 4 é a velocidade mínima e 20 para a velocidade máxima aqui. E aqui nós entramos com negativo e aqui com positivo e fechamos o circuito controlado por corrente. Então, muitos equipamentos são controlados externamente, a informação entra no inversor pela referência de corrente, tá? Aqui nós podemos também usarmos uma tensão externa, onde nós entraríamos com 0 e com o positivo e controlaríamos com outro equipamento externamente. Que equipamento? Podemos entrar aqui com CLP e fazer o controle de tensão oriunda do CLP ou por microcontroladores, tá? Arduino, ESP e outros tantos aí, que eles mandariam uma tensão aqui, tá? E essa tensão que iria variar de 0 a 10 volts iria controlar a sua velocidade. Muito bem. Então agora essa parte aqui de ligação nós veremos quando na segunda parte deste vídeo nós entrarmos nas nossas parametrizações aqui. Então, primeiramente, qualquer projeto que a gente vai fazer, primeiro nós precisamos saber a necessidade. O que ele precisa fazer, a lógica, para depois entrarmos na parametrização e nas suas ligações. Então esse projeto aqui, tem algumas indústrias que já usam ele aqui. Então ele consiste da seguinte situação. Nós temos um motor trifásico, normal, motor de indução, que nós denominamos como alimentador. Então cai determinadas peças ou mercadorias. Vamos falar no nosso caso aqui do porto, tá? De embarque de soja nos navios graneleiros. Então aqui por esse transporte chega, por exemplo, a soja que é descarregada num caminhão. Esse transporte alimenta. Tudo isso aqui é de um tamanho gigante. Cai nesse bocal aqui, que ele é maior do que o transporte, para evitar de cair sementes ou enfim o que está sendo alimentado. Ele desce por esse cilindro e cai nesse transporte aqui. Então aqui é que começa o nosso trabalho aqui. Então nós temos o nosso motor, um motor reversor de indução, tá? De controle. Então ele será controlado pelo nosso inversor de frequência. Da seguinte forma: ao cair aqui as peças, no nosso caso lá do porto, ele caía a soja aqui, e esse motor começava a girar nesse sentido aqui, tá? No sentido horário, e caía dentro desse silo. Então aqui esse silo está representado um tamanho pequeno, mas imagina um silo na faixa de 300 a 400 toneladas, 1 metro cúbico, que caíam aqui dentro.
Então esse silo ia abastecendo esse silo, esse transporte girando nesse sentido aqui, carregando esse silo, até o momento que ele enchia, se fosse o caso, uma produção grande, caindo muita produção aqui, e aqui saindo no transporte que leva até o navio, no nosso caso o navio graneleiro. Então esse silo, a sua saída era menor do que a entrada, por exemplo. Aí esse silo ia aumentando quando ele batia nesse fim de curso, que no caso nós usamos um sensor capacitivo, que funciona da mesma forma. A hora que ele passava desse nível, ele acionava o inversor, depois nós vamos ver como que isso era feito, e o inversor invertia a rotação. Passava a mercadoria, continuava caindo aqui o soja, e aí começava a alimentar o cilindro 2. Quando enchia o cilindro 2, o cilindro 1, o cilindro 2 já estava mais vazio. Aí ele parava, revertia a rotação e começava a alimentar o nosso cilindro 2. E essa soja, no caso a mercadoria aqui, soja, outra empresa, eles usavam outro tipo de produto, a única coisa que mudava era o tipo de sensor. Tá? A outra empresa que eu usei isso aqui, a gente usava sensor óptico, tá? Mas o processo era o mesmo. Então, aí esse transporte aqui iria transportar para dentro, no caso, para dentro do navio. A outra empresa usava isso aqui e entrava na linha de produção. Então, a pergunta que se faz, por que esses cilindros? Por que ele não cai já direto nesse transporte? Então esses dois cilindros, eles funcionam tipo um pulmão, tá? Então tipo um buffer, que a gente chama lá na eletrônica, mas é um tipo de um pulmão. Por exemplo, se a produção aqui diminuísse essa produção, ele iria enchendo o silo e não iria parar todo o processo. Caso aqui começasse a acelerar mais, que começasse a baixar o nível, ele tinha um outro sistema que mandava aumentar mais essa rotação, assim como do seu motor alimentador. Então o que acontece aqui? Então nós vamos ter aqui, essa parte de programação nós veremos na segunda parte. O que o nosso inversor de frequência irá fazer? Então ele vai controlar o enchimento desses cilindros aqui. Então ele enche esse cilindro, chegou no nível máximo, se chegar. Se não chegar, ele vai continuar a ficar alimentando até chegar nesse sensor 2 aqui. Bateu no sensor 2 ou foi interrompido o sensor, ele vai mandar uma informação e essa informação reverte o sentido da corrente, o sentido da rotação do motor e começa a encher o cilindro 2. Então esses cilindros eles trabalham como um pulmão para oscilações da rede, oscilações de entrada de mercadoria, não vai me oscilar o sistema que vai para a parte final do processo. Então essa parte final do processo sempre vai ter a quantidade de matéria-prima que ela necessita aqui. Quem controla isso é os pulmões aqui. Caso aconteça de encher esse cilindro, o sensor 2 manda reverter e enche o cilindro 2 também e o cilindro 1 e o cilindro 2 cheio. Isto é, os dois encheram. Tá vendo muita entrada aqui e pouca saída aqui. Então o que o inversor de frequência faz? Ele vai fazer
o processo, como nós vimos, reverte, vai para um sentido, carrega aqui, carrega ali. Ele chega aqui, encheu, ele manda carregar aqui, encheu aqui e aqui estiver cheio, essa saída aqui, ó, do inversor de frequência vai acionar, mandar um sinal, acionar e mandar desligar esse motor aqui. Então ele para de alimentar, porque os dois cilindros chegaram à sua capacidade máxima, possivelmente uma redução muito grande na produção ou um aumento muito grande na entrada. Então, quando os dois fins de curso estiverem interrompidos ao mesmo tempo, ele vai mandar um sinal que está interligado aqui e desliga esse motor, que é o motor de alimentação. E ao mesmo tempo, ele manda um sinal também na outra saída dele, tá? Que eu representei aqui como uma lâmpada. Mas esse sinal aqui é um sinal informando que o motor que está sendo controlado pelo inversor, ele parou. Então, aqui fecha-se um contato informando. Informando quem? Informando um CLP, informando um controlador, ou acionando uma sirene, ou acendendo uma lâmpada, enfim. Aqui é mais um recurso que o inversor de frequência nos dá para que tomemos providências. Por exemplo, pare o outro motor que está mandando para cá. Enfim, aí tem N aplicações para esse processo. Então, fazendo uma breve revisão nessa parte 1, nós temos entrada das nossas, vamos dizer, peças. Entra no cilindro, aqui tem uma entrada grande para evitar de cair para fora, cai nesse transporte, ele enche o cilindro 2, encheu o 2, ele reverte tudo automaticamente, ele reverte e enche o 1. Quando encheu o 1, o 2 já baixou, ele reverte e enche o 2. E ele vai ficar nesse ciclo aqui. Quando houver problema de os dois estiverem cheios, ele vai perceber isso e vai parar o motor, tá? E ao mesmo tempo manda um sinal e manda parar o alimentador e manda outra informação que pode estar ligado num CLP para tomar providências, tá? Desligar mais alguma coisa, enfim, alguma informação extra da situação do que está acontecendo aqui. Então essa é a lógica de funcionamento. O importante de tudo isso é que nós temos também um controle de velocidade, podemos aumentar essa velocidade. Neste projeto aqui, esse controle nós faremos ainda com o potenciômetro, mas podemos deixar esse potenciômetro sendo acionado por um sistema externo que nós veremos mais adiante. Então, nesse momento, para não complicar, que é o nosso segundo passo aqui, o primeiro foi a reversão com chave fim de curso. Essa já é uma etapa mais adiante um pouquinho. Então isso aqui, pessoal, não é que pode ser usado na indústria, isso aqui está sendo usado na indústria. A grande vantagem dele é que tudo isso daqui é feito apenas com os recursos que o software desse inversor nos possibilita fazer pela parametrização, esses recursos aqui que já estão dentro ou já estão programados dentro desse inversor de frequência aqui. Então, é o uso do inversor de frequência, nós estamos usando e ao mesmo tempo usando os seus recursos que ele nos disponibiliza para usar. E faz todo esse sistema de automação
apenas com esse inversor aqui, o CFW500 da WEG, e outros modelos equivalentes também faz isso daqui. Ok? Então a próxima etapa, o nosso segundo vídeo, nós vamos tratar da parametrização e entendermos um pouquinho mais sobre essas ligações aqui, ó. Tá? Nós temos as nossas ligações dos fins de curso, tá? Temos a nossa chave gira-para e a nossa chave de emergência aqui, e esses contatos que também fazem um intertravamento dele aqui, tá? Mas isso nós veremos no próximo vídeo aí. Ok? Espero que tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, tchau, tchau.